Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo na próxima sessão, nosso canal de estreias em Cinema Beer Club. E hoje vamos com o candidato da França ao Oscar 2016. França, que junto com a Itália são os dois países que mais venceram a premiação de melhor filme estrangeiro. Agora não tenho os números aqui precisos, mas são de longe os dois que mais indicaram filmes e os dois que mais venceram. E a justiça seja feita, são as escolas cinematográficas mais tradicionais da Europa, fora os Estados Unidos, né? E o filme é Elle, né? Ou Elle em francês, com uma particularidade. Ele é dirigido pelo cineasta holandês Paul Verhoeven. Sim. E aí uma curiosidade que ano passado o candidato da França, que chegou entre os 5 indicados ao Oscar, foi um filme chamado Cinco Graças, que era quase que totalmente turco. Direção, atrizes, cenário, onde passou o filme, mas como tinha a produção francesa, ele entrou como candidato à França. E agora um diretor holandês. E um diretor muito conhecido mundialmente, inclusive em Hollywood, por ter remodelado os blockbusters. Ele fez Robocop, fez O Vingador do Futuro, Instinto Selvagem, então é um nome, né, De peso. de peso. Ele é um cara marcado por ele tem uma tendência a ser provocativo, Sim. sarcástico, Sim. muito fora do lugar comum. As narrativas dele apostam justamente nisso, em surpreender o seu espectador. Sim. E na sinopse de Elle, a gente vê a Michelle, personagem protagonizada pela Isabelle Huppert, que está cotada, é uma das contenders ao Oscar 2017. A primeira cena, ela vai nos lembrar, de alguma forma, a primeira cena de O Silêncio do Céu. Sim. A personagem dela, como acontece com a Carolina Dickman, no filme brasileiro, é estuprada, mas a forma como isso é mostrada, foi filmado, é bem diferente, mas nos lembra, pelo simples fato da agressão sexual. Ela é estuprada, e aí, a partir dessa cena de estupro, a gente vai conhecer a Michelle, uma personagem peculiar, você definiu bem, forte, e aí a gente vai conhecer quem é ela e o que gira em torno dela. Porque nesse filme há todo um mundo, um microcosmo que gira em torno dela. Ela é dona de uma empresa que produz jogos de computador. Uma coisa curiosa, né? Sim. Você Uma não mulher de imagina meia idade, né? uma mulher de meia idade sendo À frente de uma empresa. Você no imagina, universo voltado para jovens, né? sim, você imagina isso, jovens empresários, pessoas com o perfil de empreendedores do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Não uma mulher de meia idade, a sócia dela, a Anne, também deve ter mais ou menos a mesma idade que ela. E ela é separada, tem um filho, que é o Patrick, que é um bobalhão. Mantém um relacionamento assim amistoso com o ex-marido, o Richard, com a sócia, com o marido da sócia. E a partir do estupro a gente vai ver como ela reage a essas coisas. Sim. No primeiro momento, eu tive a sensação de que ela reage igual a personagem da Dolores Fonzi, a Paulina, no filme homônimo. Só que depois a gente vai ver que se elas reagem de forma parecida, por São motivos razões completamente bem diferentes, né, Júlia? Com certeza. Eu acho que o universo que o Verhoeven criou ali, que na verdade o filme é inspirado num livro, né? Do Philippe Djan. Exatamente. E o universo criado ali, num primeiro momento, se você pensar na sinopse, é simples. Mas o que faz o diferencial deles são os personagens e como essa Michelle interage com eles, a personalidade dela e no que se baseia, por que ela do jeito que ela é, né? A personagem que você citou, a Paulina, elas são personagens muito opostas. Sim. A princípio, o crime que foi cometido contra as duas é semelhante, mas ao desenrolar da história, você vai vendo que as personagens não têm nada a ver uma com a outra, as ideologias de vida são completamente opostas. Sim. E as cargas emocionais que cada uma carrega também são opostas. Então, embora elas tenham essa interseção, isso em comum, as personagens não poderiam ser mais diferentes, né? O filme, como você falou, gira em torno dessa protagonista e das pessoas com quem ela se relaciona. O ex-marido, pode-se dizer que ela não tem um relacionamento convencional com nenhuma das pessoas que a cerca. Tem um casal de vizinhos, que é o Patrick e a Rebeca. Eles são novos na vizinhança. Ela é extremamente católica. Tem até uma cena que se passa na noite de Natal. Ela pede, na casa da Michelle, e ela pede licença para assistir a missa na televisão, junto com a mãe da Michelle.
O Patrick, a gente no primeiro momento acha que é católico como esposa e vai descobrir que não tem nada disso. É um relacionamento nada convencional. Eu diria, eu até disse para vocês quando a gente saiu da cabine, que é o grupo mais estranho e heterogêneo de pessoas, personagens que eu vi num filme nos últimos tempos. Mas eu acho que é aí que mora a grande provocação do filme, né? A relação que ela tem com as pessoas, a forma que os fatos se sucedem, é polêmico, é surpreendente e divertido. É bizarramente divertido. Eu acho que em grande parte disso se deve a ela, a personagem, a forma como ela lida com o mundo. Ela é uma personagem normal. Então ela tem uma forma disfuncional, né, de lidar, até meio antissocial, quase sociopata. A forma como ela lida com a amiga de anos, com o ex-marido. Você vê pequenos detalhes ao longo do filme de comportamento, desvio de comportamento, né? Ele faz questão de frisar esses pequenos desvios de personalidade que ela tem. Eu acho que esse desvio de personalidade é justificado, plenamente justificado, por um fato do passado dela, que não está na sinopse, a gente não pode contar, porque aí vai ser um baita spoiler e ele vai estragar um pouco da surpresa do filme. Até há cenas que acontecem antes da gente ter essa revelação, há comportamentos de outros personagens com ela que a gente não entende, a gente se pergunta por quê. A cena do restaurante, a moça passa... Por que isso está acontecendo? O que ela quer dizer com isso? Não está claro pra gente. E aí quando se explica, quando se revela o passado dela, a gente vai entender essa cena, vai entender outras particularidades do filme e... A personagem. Vai entender por que ela é assim. Assim, ao contrário do Silêncio do Céu, que a trama gira em torno do estupro e das consequências disso, aqui a gente até discutia ontem, depois da gente ter assistido o filme, o estupro em si, esse crime horrível, ele é grande parte da trama. Eu não sei se ele é um motivador, a coisa que define a personalidade dela. Eu acho que ele é uma força motriz no filme, para revelar alguns outros aspectos da personagem. Sim. Ele causa uma saída da rotina, né? E essa personagem começa a experimentar um novo cotidiano, né? Sim. E eu acho que a Isabelle Huppert não podia ter sido a melhor escolha perfeita para o papel. Ela consegue dar todas as nuances do personagem, é incrível. Ela é uma atriz veteraníssima, né? Ela pode ser considerada uma das primeiras damas do cinema francês atual, né? Ela é uma das veteranas que está na estrada há mais tempo. Mas eu acho que o filme fala tanto sobre o relacionamento dela com cada um desses personagens que a gente citou, do que sobre o estupro em si. Com certeza. Ele joga os holofotes na vida pessoal dela, deixando, assim, se a gente deixar o estupro de lado, ela continua sendo uma personagem bem peculiar, e a forma como ela se relaciona com cada uma dessas pessoas não tem tanto a ver com o estupro que ela sofreu. Ela é assim no dia a dia, era assim antes e continua sendo assim. Três grandes filmes que vão estar na minha lista nesse momento. Nesse momento, os três estão na minha lista de 10 melhores filmes do ano. Três grandes filmes partem de uma cena de estupro. Partem do ato da violência sexual. Paulina, da Argentina, o Silêncio do Céu, Brasil, produção / Chile, e agora Ellie. Só que esse é o único que não gira em torno do estupro. Tanto Paulina como Silêncio do Céu o que acontece após aquela personagem ser estuprada e a forma como ela reage. Sim. Ellie não tem isso. E o L, eu acho que ele é muito mais do que isso. Até porque a personagem, ela se faz ser muito mais do que isso, né? Sim. Ela trata o estupro com alguma esquisita naturalidade. Sim. É uma violência que é cometida contra ela, mas não é esquecida e não é abandonada pelo filme, não é abandonada pelo roteiro. E em algum determinado momento a gente só pode informar isso, que vai voltar a ser relevante na trama, né? E a forma como ela vai se relacionar com isso. Agora, fora isso, temos assim, um elenco grande, os personagens são bem interessantes, ela não é a única personagem interessante. Todos bem interpretados. Sim. A forma como ela se relaciona com a mãe também é bem disfuncional. O filme, eu acho que ele é riquíssimo por essas subtramas, por não centrar só nisso e por apresentar diversas outras subtramas
de situações igualmente inusitadas. Eu acho que ele não tem medo de ser polêmico, ele não tem medo de causar o desconforto, de tirar você do lugar comum. E eu acho que pra mim é um dos trunfos do filme, é o que funciona. E como é que o filme que parte desse princípio, da cena do estupro e do que causa o estupro ali, ele pode ser tão engraçado sem ser vulgar, né? Sim. Porque a gente tem algumas cenas engraçadas, mas duas que são extremamente engraçadas. A noite de Natal e uma cena numa maternidade. Sim, Que sim. parece é quase um cartoon. Ela parece tirar, parece um sketch de um programa humorístico. Vale mencionar que aqui no Rio de Janeiro e no Brasil o filme recebeu reações mistas, né? Não foi todo mundo que gostou, teve gente que viu por certos outros ângulos, teve gente que achou que enaltecia certas coisas. Ele foi exibido num festival em Pernambuco, acho que numa mostra em Pernambuco, e aí a gente viu assim que eu até li um texto que ele foi taxado como misógino, machista. Eu acho que é um filme que não tem absolutamente nada de misógino ou machista. Acho que aí foi uma interpretação, a pessoa provavelmente não entendeu o filme. Ele cria uma personagem tão forte que consegue transcender, né, o lugar comum de uma personagem feminina que a gente imagina. Ela é uma personagem muito determinada e muito forte, né? Então vamos finalizar aqui para não se alongar demais. Quem vai começar dessa vez? Júlia. 10 cervejas. 10 cervejas? Eu vou dar 9,5. Vou dar 9 cervejas e meia. Eu gostei muito do filme, eu gostei da forma como ele lida com as situações. Gostei muito da personagem. 9,5 cervejas. 10 cervejas. Gostei como o filme foi me surpreendendo a cada momento. E divertindo. A Júlia já tinha visto, foi ver o filme comigo e com o Pablo. Acho que boa parte da diversão dela foi ver as nossas reações. Bem, essas foram as nossas avaliações para ele, o representante da França no Oscar desse ano. Esperamos que chegue até os 5 finalistas, estamos torcendo por ele. Embora sejamos brasileiros, mas estamos torcendo para a Sejamos França. sinceros. Bom, aí já foi tudo dito, né? Nosso e-mail vai descer aqui, agora, que é cinemabeerclub@gmail.com. Mande dúvidas, perguntas, sugestões. Se vocês já conferiram esse filme, ele já está em cartaz nos cinemas. Se você não viu, veja a nossa recomendação máxima. Compartilhem, comentem e para a próxima, sem violências. Sem violências. Você podia ter pego o Ed pra gente reproduzir o cartaz aqui. Tanto que eu vi outro dia um filme italiano do Marco Bellocchio, A Bela Adormecida, a Bela Addormentata, que ela são 3 histórias que se entrecruzam ali e tudo mais. A Isabella Huppert tá numa delas. Achei ela tão sensal, tão fraca nesse filme. O filme não favoreceu ela. Sim. E aí, 2 dias depois, eu assisti ela e aí ela tá completamente diferente. Até o filme que a gente assistiu no Festival do Rio, que foi o Souvenir, que é bem água com açúcar, assim, bem bonitinho, não tem a pungência desse...